Já de volta com Revista V. Muito obrigada pelo seu carinho, sou Fátima Guimarães. Você que está em casa, você que está no trabalho, seja bem-vindo. De segunda a sexta, das 10 às 11, ao vivo para você. Participe conosco, 99616-1917. Ao meio-dia, nós temos o RTV Notícias, primeira edição, com Beto Silva. Em seguida, Jorge Davi com o RTV Sport Show. Às 18h30, o Ricardo Strauss com Linha Verdade. Em seguida, Beto Silva retorna com o RTV Notícias, segunda edição. Uma programação ao vivo para você e também a programação de outros programas, né, na grade, que realmente vem de encontro com você. Olha, a obesidade passa a ser chamada de mórbida quando tem a sua classificação do índice de massa corpórea, com valor acima de 40 ou entre 35 a 40. Eu converso agora com o cirurgião bariátrico, Dr. João Debona Castelã. Você pode participar também conosco e questioná-lo, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, que é muito importante. Este é o momento, 99616-1917. Doutor Castelã, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Fátima, bom dia a todo o público telespectador do Canal 20. Agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Doutor Castelã é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Videocirurgia. Doutor, situação atual da obesidade infantil no Brasil e no mundo. A gente vai destacar um pouquinho sobre a obesidade infantil. Bom, de início eu gostaria de deixar claro que, como médico que atende basicamente adultos, eu não falarei sobre a abordagem específica da obesidade da criança. Certo. Né? Mas, como hoje muito é visto pelo público nas redes sociais, e inclusive artigos médicos estão disponíveis, né? Google, etc., na verdade a literatura americana está considerando a cirurgia bariátrica já entre 10 e 19 anos. E classifica isso como cirurgia infantil e do adolescente. Olha só. Né? Existe, conforme algumas regiões e países, uma classificação diferente do que seria a idade da criança e do adolescente. Mas, como nós nos balizamos muito pela literatura médica americana, isso tem que ser levado em conta. Então, aquela criança de menos idade que tem obesidade, ela deve ser levada ao pediatra, ao endocrinologista pediátrico e seguir essa linha de tratamento. Nosso objetivo hoje, então, seria falar um pouco mais daquele que está lá com 15, 16, 18 anos, né? Certo. Ou eventualmente um pré-adolescente que poderá ter indicação. Eu poderia dizer que a maioria das pessoas, elas são leigas, de fato, né? E muitas vezes buscam a internet para tirar esta ou aquela informação. Por isso que é muito importante você tirar a sua dúvida com o médico especialista, que realmente vai te deixar tranquilo. A pergunta aqui do nosso telespectador, bom dia, Fátima. Doutor, uma criança pode fazer uma cirurgia de obesidade? O Geraldo de Criciúma. Uma criança pode fazer uma cirurgia de obesidade? Geraldo, então, reforçando o que eu falei na introdução, uma criança de 6, de 7, de 10, de 12 anos, ela não deve ser operada. Né? Não se indica cirurgia nesses casos. Tá? O que existe publicado na literatura médica de referência de boa qualidade são relatos de casos em crianças de 14, 15 anos de idade, ou adolescentes, né? Mas relato de caso em termos de trabalho científico é o que tem menos significado, né? Ele teve importância para aquele caso. Isso não precisa e nem deve ser multiplicado para a população em geral. Né? Então, a legislação atual aqui no Brasil, ela autorizou para, até algum tempo atrás, era o limite mínimo de 18 anos de idade. Certo. Atualmente, oficialmente, é 16 anos. Mas em congressos se vê os relatos, as estatísticas de outros países e de alguns centros aqui do Brasil, com idade de 14, de 15 anos, em casos especiais. Quais as causas da obesidade, doutor?
Bom, basicamente, a obesidade infantil ela está muito relacionada à grande oferta de alimentos muito calóricos, né, e a falta de atividade física. Perfeito. Resumidamente, seria isso. Certo. Então, está largamente comprovado que o tempo de inatividade da criança sentada em casa, na frente da televisão, no videogame, com pouca atividade física e com grande oferta calórica, principalmente se ela tiver pai e mãe obesos, a tendência é que ela seja obesa na idade adulta. O lance do conforto, de controle remoto, tudo nas mãos da criança, isso não é bom. Acaba causando tudo esse desconforto na saúde. O Antônio de Forquilinha precisa de uma cirurgia. O SUS faz, pois não tenho condição financeira. Um abraço para você, Antônio de Forquilinha. Comer à noite induz a obesidade? A Júlia de Cocal do Sul, doutor. Bom, respondendo primeiramente ao Antônio, aqui na região sul de Santa Catarina não existe nenhum serviço com credenciamento pelo SUS. Essa cirurgia pelo SUS só pode ser realizada em serviços, em hospitais que têm esse credenciamento específico. Certo. Aqui no estado, normalmente o próprio serviço de saúde do município encaminha para avaliação em Florianópolis, Blumenau e Lages. Se eu não me engano, são esses os serviços atualmente. Talvez Rio do Sul, não tenho certeza no momento. Bom, qual a situação atual da obesidade infantil no mundo e no Brasil? Só voltando na pergunta anterior, nós deixamos de responder a Júlia, que comer à noite sim facilita a obesidade. Tem um horário para comer? Até tal hora? Se deve ter horários regulares, não exatamente um limite de horário, mas o número de vezes que se vai comer à noite. E é muito comum à noite se ingerir mais hidratos de carbono, e quando não se tem atividade física, aí esse ganho calórico com menos gasto energético acaba pesando negativamente nessa balança. A pessoa vai relaxar, né, doutor? Isso, e principalmente porque fica parada, sentada, né? Na verdade, nós deveríamos ter uma média de 5, 6 horas por dia sem estarmos sentados, né? Trabalhar muitas horas sentado não é adequado, e quando se muda de posição, se vai pegar alguma coisa, sai um pouco daquele ambiente e volta, isso é melhor do que ficar sentado por um longo tempo. Mas tem funcionário que não pode. Tem que ficar sentado ali, a costureira, por exemplo. Então deve-se buscar uma outra forma de ter atividade física. Então, a situação atual da obesidade infantil no Brasil e no mundo, doutor? Bom, os números aqui no Brasil não são conhecidos oficialmente, mas se sabe que, seguindo o padrão de outros países em desenvolvimento e países desenvolvidos, nos últimos 20, 30 anos, isso praticamente triplicou, como uma média geral. Mas isso não é apenas não se deve olhar apenas esse dado, e sim o que a obesidade traz junto para essa faixa de idade. Infelizmente, está trazendo as mesmas doenças que trouxe para o adulto, né? Com cada vez menos idade aparece diabetes tipo 2, né? Aparece a apneia do sono, doença do refluxo. Uma coisa trazendo, né? Uma traz outra. Doença gordurosa do fígado e suas possíveis consequências mais tarde. E o que é pior é que algumas dessas doenças, elas têm uma chance de ter um desfecho pior na idade adulta, quando elas já iniciaram na infância ou na adolescência. Olha que coisa. Por exemplo, a diabetes. Bastante delicado. Estamos cuidando um pouquinho da tua saúde agora. A tua alimentação, os teus exercícios, como estão sendo executados por você? Olha, 996161917. Depois da cirurgia, preciso fazer plástica, doutor Carlos do Rincão. Bom dia para você. Carlos, comer carne assada à noite, pode, doutor? A Antônia do São Cristóvão. Eu vou ler tudo aqui para depois o senhor ir respondendo por etapa. Quanto tempo a carne leva para fazer digestão, doutor? Cássia de Criciúma. Refrigerante pode trazer obesidade? O Juliano de Araranguá. E quando faz a cirurgia, o diabético fica curado? Para qual que a gente vai? São várias perguntas, né?
Depois da cirurgia, é preciso fazer plástica? O Carlos do Rincão quer saber. Bom, a plástica não é obrigatória. Dependendo da idade e de qual foi o resultado final, depois que se estabilizou a perda de peso, poderá ou não fazer plástica. Vale lembrar que se a pessoa tiver um grau de atividade física adequado, às vezes ela até não deseja mais fazer a plástica, né? Então ela não é obrigatória. Mas uma orientação que é importante é que não tenha muita pressa, né? Nós temos dado uma orientação também aos nossos pacientes operados. Todo um processo, Alguns querem fazer todas as plásticas ao mesmo tempo. Isso comporta um grau maior de risco, né? Às vezes uma empolgação, às vezes em local onde não tem a clínica adequadamente montada, com toda a estrutura. Então, a orientação é aquela dada pelas entidades médicas oficiais, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Procurar um cirurgião plástico adequadamente treinado, que tenha uma experiência nesse tipo de cirurgia, e saber desse cirurgião aonde que ele vai operar. Certo. Pequenas clínicas não são o local adequado. E isso o paciente se empolga às vezes em relação ao custo do eventual custo. Exato. E as conversações, né? É. Às vezes as opiniões acabam levando este ou aquele para um caminho que não seja agradável lá na frente depois. Quanto ao refrigerante. Ai, refrigerante. Refrigerante é um mal, né? Refrigerante é o tipo da bebida que não se deve consumir. Confirmado mesmo isso? Confirmado. Como orientação rápida, geral. Uma lata de Coca-Cola tem 6 colheres de sopa de açúcar. Beleza. Né? Então, o refrigerante dá aquela sensação de satisfação. Rapidamente, o organismo vai sinalizar de que há necessidade de ingerir mais alguma coisa e acaba se ingerindo muita caloria. Paciente operado de obesidade não deve tomar refrigerante. Melhor do que não deve. Não pode. Infelizmente, a regra é dura. Água com limão é bom, doutor? Água com limão? Sim, tudo é bom, mas nada que seja em exagero é bom. Doutor, eu estou preocupada, nós temos aqui mais uns 10 minutinhos de conversa, e as pessoas estão perguntando, mas eu também elaborei algumas perguntas aqui para o senhor, e as pessoas estão perguntando, quando faz a cirurgia, o diabético fica curado? Bom, a cirurgia do diabetes, a cirurgia bariátrica passou a se chamar cirurgia bariátrica e metabólica. Tá? Então, nós falamos inicialmente na obesidade do adolescente, né, ou da criança. Tem uma mistura aqui, né, doutor? Idade, ela é basicamente a mesma cirurgia do adulto. Tá. As mesmas técnicas, atualmente 2 são indicadas. Como é feita essa cirurgia? O bypass gástrico em Y, chamada redução do estômago, que reduz a parte do estômago que vai receber o alimento fica bastante pequena e existe um desvio parcial do intestino. Ou então a gastrectomia vertical, o sleeve ou manga gástrica, né? Que retira a maior parte do estômago e deixa ele com um tubo em continuidade com o estômago. As duas são bem indicadas para jovens diabéticos e também para adultos diabéticos, mais indicado, na maior parte das vezes, o bypass em Y ou redução do estômago. Muitos pacientes estão curados, né, neste momento, né? Depois eles relaxam? Nós não podemos falar em cura definitiva para todos, porque alguns pacientes poderão, principalmente se descuidarem e tiverem reganho de peso, voltar a ser diabéticos. Mas o que se sabe é que eles ficam metabolicamente melhor. Certo. Por exemplo, o paciente que está tomando 5, 6, 7 medicamentos e tendo dificuldade do controle do seu diabetes, se livra dessa doença por muitos anos. Num tempo variável, ele poderá precisar tomar meio comprimido de um dos medicamentos ou um dos comprimidos. Então, metabolicamente, ele estará melhor e vai atrasar em muito ou evitar as complicações da diabetes. Perfeito. Doutor, eu vou acelerar aqui as perguntas, porque eu tenho muitas perguntas boas para fazer. Crianças e adolescentes podem ter doenças cardíacas causadas pela obesidade? Podem ter, isso está largamente comprovado, né? E existem vários cálculos já, inclusive, do número de vezes a mais que a pessoa fica sob risco se ela desenvolver obesidade na infância e na adolescência, se tornar um adulto obeso,
Em muitas situações o risco é maior para esse adulto que tem essa longa história de obesidade do que até para aquele adulto que adquiriu obesidade enquanto adulto. E podem ter também diabetes? Qual o tipo de diabetes e como podem ser tratadas por cirurgia, então? Então, eles terão diabetes tipo 2, Tá. que é a que pode ser tratada por cirurgia, tá? E as crianças terão uma abordagem, os adolescentes, uma abordagem muito mais cuidadosa ainda em termos de equipe multidisciplinar, com o pediatra, que hoje atendem até uma faixa de idade maior, Certo. endocrinologista, Verdade. preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, etc. E sempre, assim como para o adulto, Fátima, lembrando que esta criança será paciente para sempre. Esse adolescente será paciente para sempre. Então, a importância de que haja comprometimento familiar, porque o adolescente obeso sofre bullying, ele tem uma dificuldade de convívio social, e depois que ele volta a esse convívio social, ele pode correr riscos como, por exemplo, de ir comer com a sua turma no local não mais adequado para ele, ou de passar a beber, ou de consumir determinados medicamentos. Ter a recaída, né, doutor? Pela recaída. É. Então, ele tem que ter esse acompanhamento Certo. multidisciplinar constante. Deixa eu mandar um abraço para a Jéssica, centro de Araranguá. As peles vão sobrar ou volta ao normal o corpo? Astrogildo, quando faz a cirurgia, a pessoa tem que tomar remédio o resto da vida? Astrogilda diz, Sara, um abraço, um beijo para todos vocês. Doutor, eu vou pular essas perguntas aqui. Sobre a residência médica do Hospital São José, temos novidades? Temos. No ano que vem, a cirurgia de geral, que foi a primeira residência do Hospital São José, estará completando 20 anos. Olha. Tá? E nós teremos, com a próxima turma, nós já teremos 90 cirurgiões formados aqui. Olha, formados que coisa aqui. boa. Tá? Parabéns. Então, haverá um evento, será no final de semana seguinte à Páscoa. Certo. Já está definido o local, a SIC, e terá aqui um evento médico comemorativo, reunindo todas as residências do Estado e também com palestrantes e convidados bacana. do Estado e de fora. Entrosamento, o valor, as pessoas bem informadas de tudo, porque nós não sabemos, né, doutor? Por isso que o doutor Castellani está aqui, para tirar as nossas dúvidas, sim. O nosso tempo já está se esgotando. Muito obrigada pela sua presença aqui no Revista V. De segunda a sexta, um compromisso, às 10 horas da manhã, ao vivo, doutor. Fátima, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar contigo, com os teus telespectadores. Sabemos que a audiência é muito grande aqui em toda a região sul. E ficamos de responder algumas perguntinhas aqui, mas não vai faltar oportunidades, ok? Com certeza. Um abraço. Um abraço. O nosso Revista V vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, terça-feira, muita coisa boa aqui no Revista também. Tudo de bom para você. Um beijo da Fátima Guimarães.